Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Home Delivery. O meu nome é Ruth, pertenço à Igreja Ictus, Igreja Cristã, e hoje vou ter o prazer de louvar a Deus e adorar a Deus com estes meus amigos. Amém, vamos a isso. Um altar de pedra partido sou, mas te deleitas no meu louvor. Ao céu tua casa podes chamar, mas no meu louvor vens habitar. Milhares de anjos cercam teu trono, trazendo um louvor que não tem fim. Mas o aleluia que vem de mim é melodia que queres ouvir. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. E que o fogo que antes brilhou seja uma chama que arde em mim. Teu sacrifício recordarei, em teu amor permanecerei. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Cantai, aleluia, Jesus Cristo, nosso Rei, te louvamos para sempre. O aleluia que vem de nós, para sempre te queremos dar. Jesus Cristo, o nosso Rei, te louvamos para sempre. O aleluia que vem de nós, para sempre te queremos dar. Maravilhoso dia será em que ao teu nome me prostrarei. Não espero até o dia chegar, hoje o teu reino eu exaltarei. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Cantai, aleluia, aleluia.
Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Deus. Aleluia, Deus. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que habita em nós. Abre os nossos corações para receber a mensagem, Senhor, que tens para nos dar. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer para mim ter esta oportunidade de partilhar convosco um pouco da Palavra de Deus. Agradeço de uma forma especial ao Pastor Nuno pelo convite que me foi endereçado e é de facto um privilégio uma vez mais poder estar convosco e agora de uma forma bastante diferente. Creio que muitos de vocês me conhecem, sou João Cardoso, pastor do Centro Cristão Vida Abundante e é uma honra estar aqui. Nesta noite eu gostaria de partilhar um pouco convosco acerca dos Reis Magos. É uma passagem, a sua história nós encontramos no Evangelho de Mateus no capítulo 2 e o Evangelho de Mateus capítulo 2 fala um pouquinho acerca dos Reis Magos ou sábios do Oriente a seguirem uma estrela e é baseado nesta escritura que eu gostaria de colocar-vos uma questão. O que é que acontece na minha e na vossa vida quando nós estamos a seguir uma estrela e nós acabamos por ser conduzidos até um estábulo? O que é que acontece quando muitas vezes nós pensamos que estamos a ser conduzidos para alguma coisa gloriosa, alguma coisa bastante grande e nós acabamos por terminar nas traseiras de um celeiro? Muitas vezes nós pensamos que estamos a ir em direção a um palácio onde está um rei e acabamos por encontrar um bebê no colo da sua mãe. Como é que, de facto, nós reagimos quando seguimos uma estrela e terminamos, de facto, num estábulo? Há algumas considerações que eu gostaria de fazer acerca disto, porque estas são perguntas que muitas vezes eu coloco a mim mesmo e que eu gostaria de colocar a vocês. Como é que a nossa conduta acaba por ser afetada pelo resultado das nossas expectativas? Porque muitas vezes a diferença entre as nossas expectativas e a realidade produz em nós algum desapontamento. Eu gostava de ler Mateus no capítulo 2, versículo 1 a 12 e depois, a partir daqui, partilhar um pouco alguns dos pensamentos e espero que seja edificante para cada um de vocês. Em Mateus 2, 1 a 12 diz assim: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhe onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me para que eu também vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre um lugar onde estava o menino.
Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Esta é uma passagem, creio eu, conhecida de todos nós. Provavelmente já falámos dela muitas vezes, já pregámos, já partilhámos em grupos, seja de que forma for. E eu creio que é uma história maravilhosa esta dos reis, pois aquilo que eles fizeram ali no estábulo foi verdadeiramente marcante. E algumas destas questões coloquei a mim mesmo, algumas destes pensamentos assaltaram a minha vida, porque foi através das suas ações que eles demonstraram alguma coisa que é de facto verdadeiramente importante. Há aqui 3 coisas que eu gostaria de realçar. O estábulo não era aquilo que provavelmente eles esperavam outra coisa, mas foi no estábulo onde eles terminaram. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a vossa atenção, que a vida deles, aquilo que eles fizeram, a forma como eles comportaram, chamou a minha atenção, é de que homens sábios são capazes de procurar por Deus no estábulo. Muitas vezes nós, se formos cristãos imaturos, simplesmente somos capazes de ver Deus naquilo que é bom, naquilo que é agradável, daquilo que produz em nós algum efeito. Mas, na realidade, se nós formos cristãos maduros, nós somos capazes de ver Deus no bom, tal e qual como somos capazes de ver Deus no menos bom ou naquelas coisas que nós muitas vezes chamamos ou consideramos más. Eu lembro-me de ter lido há alguns anos atrás uma história que eu registrei aqui nos meus apontamentos, que quero partilhar convosco. Eu li que durante a Segunda Grande Guerra Mundial houve um grupo de judeus que fugiram da Gestapo pela incerteza da vida, e diz que eles, como forma de expressar a sua confiança em Deus, pegaram num pedaço de carvão e escreveram numa das paredes, no lugar que eles escolheram para abrigo, e eles escreveram assim: eu creio no sol mesmo quando ele não brilha, eu creio no amor mesmo quando não o sinto, eu creio em Deus mesmo quando ele não está lá. Há um autor de um livro, e eu lembro-me de fazer o culto doméstico com os meus pais. Nós juntávamos à volta da cama e sempre líamos um livro que era o livro dos cheques do Banco da Fé, escritos por Charles Spurgeon, e num dos pensamentos, um livro que eu ainda hoje tenho, Spurgeon, ele dizia: Deus é demasiado bom para ser rude, é demasiado sábio para estar confundido. Se eu não posso conhecer o seu fim, eu posso sempre confiar no seu coração. Então deixem-me lembrar isto que considero importante para a vossa vida, para a minha vida, para nós enquanto cristãos. Que a nossa imaturidade não nos leve a simplesmente sermos capazes de ver Deus no bom, mas que a nossa maturidade seja capaz de nos levar a ver Deus naquilo que é bom e naquilo que é menos bom. Eu creio que nos dias que nós vivemos, dias complicados, dias difíceis, que as ações dos Reis Magos possam trazer até nós este ensinamento, que em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer situação que nós estejamos a enfrentar, nós sejamos capazes de ser
de ver Deus, não somente naquelas coisas, porque nós, não somente quando nós sentimos ou quando nós somos capazes de ver alguma coisa a brilhar, mesmo nos tempos de escuridão, mesmo nos tempos em que os sentimentos não acompanham a nossa vida, nós sabermos que Deus está connosco, que Deus está lá mesmo nesse tempo de escuridão, porque a escuridão sempre dará lugar à luz, a noite sempre dará lugar a um novo dia. Então, homens sábios são capazes de procurar Deus no estábulo, um lugar que nós muitas vezes, ou lugar onde nós muitas vezes vamos parar sem estarmos à espera que poderíamos chegar ali. Outra coisa que chama a minha atenção esta história de Mateus capítulo 2 é de que homens sábios, eles são capazes de oferecer o seu melhor para Deus. E às vezes nós somos tentados em momentos quando as coisas não acontecem da forma como nós esperávamos, nós somos tentados, nós hesitamos em dar o nosso melhor. E eu creio que há uma grande diferença entre uma pessoa que nós podemos dizer normal e um indivíduo que normalmente está acima da média ou alguém que é excepcional. E eu creio que a grande diferença entre um tipo de pessoa e a outra resume-se a 3 palavras: há muito mais. Há muito mais. Então, muitas vezes, nós podemos ser tentados a não oferecer quando estamos em situações complicadas, somos tentados a não oferecer o nosso melhor, mas se na realidade nós formos sábios, nós, mesmo nos tempos da escuridão, mesmo nas experiências de estábulo, naquelas experiências que não são as mais agradáveis na nossa vida, nós não hesitaremos em dar o nosso melhor para Deus, em oferecer-lhe aquilo que nós temos, e as nossas emoções são capazes de nos levar também a assumir um compromisso com Deus. Eu lembro-me de ler também em alguns escritos que por vezes eu procuro frases de alguns livros que eu tenho. Churchill, ele em determinada altura, ele afirmou que o mundo está a ser dirigido por pessoas cansadas. Eu espero que nós cristãos, que somos a luz do mundo, que nós somos sal nesta terra, que nós temos a vida de Deus em nós, em tempos de dificuldade, nas experiências difíceis pelas quais nós passamos, nunca possamos desistir de facto de lhe dar o nosso melhor. Eles chegaram ao estábulo e diz que ao chegarem ao estábulo e verem o bebê no colo da sua mãe, eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Eles deram o melhor que ele tinha, eles deram as suas dádivas. Da mesma forma, em tempos de dificuldade, nós somos chamados a dar o nosso melhor para Deus. E por último, eu gostaria de salientar o facto de que quando eles estavam ali, tendo sido avisados por Deus, e a palavra de Deus afirma assim, que eles foram avisados por Deus para que não fossem pelo mesmo caminho, que eles não se encontrassem com Herodes, diz que eles regressaram à sua terra por outro caminho. E esta é uma boa reflexão para mim e para vocês. Nós, homens sábios, se podemos dizer assim, sempre seremos capazes de mudar de direção. Este é o exemplo que os Reis Magos nos deram. Enquanto homens sábios, eles mudaram de direção. E eu creio que muitas vezes eu e você já passamos por experiências na nossa vida que nós poderemos chamar experiências de estábulo. Quantas vezes nós já mudamos de direção? Alguns
meses atrás eu estava a ver um documentário, parece uma coisa bastante estúpida, mas estava com a minha mulher a ver um documentário na televisão e estava a falar de um homem chamado Henry David que decidiu ir até a um lago e diz que quando ele estava naquele lago ele decidiu mergulhar naquelas águas e diz que mergulhou até que as águas ficaram ao nível dos seus olhos e ele fez esta experiência dizendo que ele queria olhar para o mundo, ele queria olhar para aquilo que estava ao seu redor com os olhos de uma rã. Para mim, naquele momento, achei bem estúpido, de facto, alguém pensar dessa forma, porque eu costumo dizer, quem é que se vai importar de olhar para o mundo com os olhos de uma rã? Mas, de repente, eu começo a pensar, e este pensamento veio até mim a semana passada, quando me preparava para estar aqui convosco, pensando no Natal. Se nós somos capazes de olhar neste tempo de Natal para a forma como Deus o fez, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele Deus que não tinha qualquer tipo de limitação, permitiu-se a si mesmo nascer da Virgem Maria. Ou seja, Ele olhou para nós, ou Ele olhou através de olhos humanos e cresceu enquanto humano para que Ele pudesse de facto compreender-nos e relacionar-se conosco. Se Natal é alguma coisa, então é Deus mudar de um mundo espiritual para um mundo natural e colocar sobre si mesmo, enquanto homem, limitações. Então ele escolheu deixar o trono, a presença do seu Pai, vir à terra, deixar o espiritual, vir até o natural, tomar a forma humana para que ele se pudesse relacionar, colocando sobre si mesmo determinadas limitações. Então é a história, Natal é a história de um bebê nascido em Belém, que era muito mais poderoso que o Império Romano que reinava naquela altura, naqueles dias. Esta é a verdadeira história de Natal, e que nós sejamos capazes de olhar para aquilo que está à nossa volta da mesma forma. Este é o meu encorajamento para vocês nesta noite, que vocês sejam capazes de olhar para o mundo através dos olhos de Deus. Nós sejamos capazes de ver a dimensão do Natal, de olharmos através dos seus olhos, a maneira como Deus olha para todo o ser humano. Há alguma coisa que eu li também e que quero ler e partilhar com vocês. Há 2 séculos atrás, os homens seguiam com a respiração suspensa a marcha de Napoleão e esperavam com impaciência as notícias da guerra. Diz que enquanto isso, as suas esposas nas suas próprias casas iam dando à luz os seus filhos. Mas quem é que podia pensar em bebés? O pensamento de todos era dominado pela guerra. Num só ano, entre a Batalha de Trafalgar e a Batalha de Waterloo, chegaram a este mundo uma hoste de heróis. Chegou Gladstone, político britânico que foi por 3 vezes primeiro-ministro e introduziu numerosas reformas eleitorais. Diz que ele nasce em Liverpool. Naquela altura nasce também Tennyson, um poeta britânico nacionalista da era vitoriana. Diz que ele nasceu em Somersby. Wendell diz que um dos mais famosos trompetistas de jazz nasce em Massachusetts. E diz que no mesmo dia 3 pessoas que marcaram a história conheceram a luz do dia: Darwin, Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, e Mendelssohn, um dos maiores músicos da música clássica. Ele nasce em Hamburgo.
Então, esta leitura e a razão pela qual a fiz é porque em tempos de guerra ninguém pensa em bebés. Normalmente os pensamentos em tempos de dificuldade estão voltados para as dificuldades, estão voltados para a guerra. Contudo, eu quero deixar esta questão com vocês. Qual das batalhas de 1809 valeu mais do que os bebés nascidos em 1809? Nós imaginamos que Deus só pode gerir o seu mundo com grandes batalhões, quando entretanto Ele está a fazer grandes coisas através de bebés que vão sendo, ou vão nascendo, ou vêm à luz do dia. Então, quando o errado precisa do certo e a verdade quer ser divulgada, um continente precisa de abertura, Deus envia um bebê para o fazer. E eu e vocês precisamos lembrar que nós somos escolhidos por Deus, fazemos parte desta geração, não fazemos por acaso, não estamos aqui fora de tempo. As gerações são ordenadas por Deus, e se fazemos parte desta geração é porque todos nós temos uma missão a cumprir, nós todos temos algo que devemos fazer neste mundo, no meio desta pandemia, no meio das dificuldades, no meio das guerras que enfrentamos e com as quais nós lidamos dia a dia, e guerras de toda a sorte. Ele trouxe vida até nós. Jesus nasceu em nós para tempo específico como este, e Ele está aqui para trazer através de nós, porque somos portadores da mensagem do Evangelho, vida e vida com abundância às pessoas. Nós somos portadores da vida de Deus. Este Jesus nasceu em nós, a vida dele está em nós, e a vida em nós é capaz de destruir toda a morte. Portanto, neste tempo de Natal, pensemos nisto, pensemos que nós podemos mudar de direção se precisarmos de mudar, pensemos que nós podemos e devemos dar o nosso melhor para Deus, não vamos ceder à tentação de lhe dar alguma coisa inferior, mesmo que a nossa experiência seja de estábulo, vamos continuar a dar o nosso melhor para Deus, aquilo que são os nossos dons, os nossos talentos, toda a nossa capacidade, colocando ao serviço do nosso Rei. E vamos procurar durante este tempo, um tempo em que nós vivemos, sermos capazes de ver Deus, mesmo nas coisas menos boas. E esta é uma grande mensagem que estes homens sábios, estes reis trouxeram até à nossa vida, e eu espero que isso possa também abençoar a vossa vida. Uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade que me deram de poder estar presente convosco, partilhar a palavra, e a minha oração é porque a mesma possa edificar e levar-vos a pensar de que esta mensagem é extremamente poderosa, é aquilo que os reis magos fizeram, traz grandes ensinamentos para a nossa vida, e que nós possamos usar isso de facto para ser canais de bênção. Então, Deus abençoe e traga até vós um tempo em família maravilhoso, lembrando sempre, Jesus nasceu. Que tempo fantástico tivemos neste culto. Chegou o momento de podermos ofertar, servir a Deus com as nossas ofertas. As informações vão estar no rodapé. Por favor, sejam generosos. Deus ricamente os abençoe.